Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos alunos. Iniciaremos nossa aula de Ecologia 2, Relações Ecológicas. Relações ecológicas são as interações dos diversos organismos que constituem uma comunidade biológica. Classificação. São classificadas em relações intraespecíficas, ocorrem entre indivíduos da mesma espécie, no caso as abelhas, sociedade das abelhas, e relações interespecíficas ocorrem entre indivíduos de espécies diferentes, no caso do predatismo. E também podem ser classificadas como relações harmônicas positivas, não há prejuízo entre os organismos associados, e ao menos uma espécie é beneficiada. Relações desarmônicas negativas, ao menos uma espécie é prejudicada. Classificação geral. Relações intraespecíficas, harmônicas, sociedade, colônia, desarmônicas, competição intraespecífica, relações interespecíficas, harmônicas, mutualismo, comensalismo, inquilinismo, epifitismo. Desarmônicas, amensalismo, antibiose, predatismo, parasitismo, competição interespecífica, esclavagismo, o escravismo. Relações intraespecíficas harmônicas. Sociedade é uma interação entre indivíduos de uma mesma espécie em que há divisão de atividades ou trabalho. Nesses casos, os indivíduos se organizam em castas, ou seja, grupos sociais, especializando-se no desempenho de suas funções. Exemplos: abelhas, cupins e formigas. Relações intraespecíficas harmônicas. Colônia é uma interação em que a associação anatômica entre indivíduos da mesma espécie formando uma mesma unidade. Exemplo: coral cérebro e caravela. Relações intraespecíficas desarmônicas. Competição intraespecífica é quando indivíduos de uma mesma população disputam os mesmos recursos do meio, que não estão disponíveis para todos. Esse tipo de relação existe em praticamente todas as espécies. Relações interespecíficas harmônicas, mutualismo. Ambas as espécies que interagem obtêm benefícios, pode ser de dois tipos: obrigatória, a simbiose, toda e qualquer associação permanente entre indivíduos de espécies diferentes que normalmente exercem influência recíproca no metabolismo. Exemplos: cupins e protozoários, bactérias do gênero Rhizobium e leguminosas, líquen e micorriza. Relações interespecíficas harmônicas, mutualismo, facultativo, protocooperação. Relação na qual determinadas espécies, embora possam viver sozinhas, associam-se em troca de benefícios. Exemplo: caranguejo eremita e anêmona do mar, entre ave e bovino, e o pássaro palito e o crocodilo. Relações interespecíficas harmônicas, comensalismo, associação entre indivíduos de espécies diferentes, em que um deles, denominado comensal, aproveita os restos do alimento ingerido pelo outro, sem prejudicá-lo. Exemplo: tubarão e rêmora. Relações interespecíficas harmônicas, inquilinismo, associação entre indivíduos de espécies diferentes em que apenas uma espécie é beneficiada, o inquilino, sem prejuízo para outra espécie, o hospedeiro. Exemplo: Fierastes e pepino do mar. Relações interespecíficas harmônicas, epifitismo, quando uma espécie usa a outra como suporte para fixação. Exemplos: orquídeas e algumas bromélias. Mutualismo. Tipos: mutualismo obrigatório, relação em que os indivíduos apresentam uma relação obrigatória, se interrompida pelo menos um dos envolvidos, pode não sobreviver. Exemplos: líquens, entre algas e fungos.
Mutualismo facultativo, relação em que participantes beneficiam-se, porém podem viver de modo independente. Interação estabelecida entre caranguejo e o eremita e a anêmona do mar. Mutualismo trófico, relação em que os envolvidos fornecem nutrientes específicos um ao outro, o líquen e micorrizas. Mutualismo defensivo, relação em que um dos envolvidos promove a defesa do outro e recebe alimento destes. Interação estabelecida entre formigas e acácias. Mutualismo dispersivo, relação estabelecida entre animais e plantas em que o animal garante o transporte de pólen ou de sementes e recebe em troca alimento. Interação estabelecida entre aves e algumas plantas com frutos. Relações interespecíficas desarmônicas. Amensalismo, antibiose. Uma espécie inibe o crescimento ou a reprodução da outra. Exemplo: fungos, o penicillinum sp, que liberam antibióticos no meio e inibindo o crescimento de bactérias. Relações interespecíficas desarmônicas. Predatismo. Estabelece-se entre uma espécie predadora e outra espécie denominada presa. Exemplo: qualquer animal que devora outros animais. Relações interespecíficas desarmônicas. Parasitismo. Uma das espécies, normalmente a menor, vive sobre ou dentro da outra, alimentando-se dela, sem geralmente matá-la. Exemplos: lombriga no intestino humano, como mostra a figura ao lado, e o piolho. É um inseto que não apresenta asas, sendo transmitido por contato ou objetos pessoais. Relações interespecíficas desarmônicas. Competição interespecífica. Disputa entre indivíduos de espécies diferentes por recursos do meio que não existe em quantidade suficiente para todos. Exemplo: animais que têm o mesmo tipo de alimento, leões e hienas, por exemplo. Relações interespecíficas desarmônicas. Escravismo. A espécie exploradora se beneficia dos serviços da explorada, que é prejudicada. Exemplos: humanos e abelhas, apicultura, formigas e pulgões para obtenção do açúcar excretado, pulgões e formigas, chupim e cuco, como mostra as figuras ao lado. Resumindo, relações intraespecíficas em indivíduos da mesma espécie. Harmônicas, sociedades e colônias. Desarmônicas, canibalismo e competição. Relações interespecíficas em indivíduos de espécies diferentes. Harmônicas, protocooperação, comensalismo, mutualismo e inquilinismo. Desarmônicas, parasitismo e predatismo. Assim, finalizamos a nossa aula de relações ecológicas. Agora segue o formulário para vocês responderem. Boa sorte!